continuando o que iniciamos na aula passada, que foi a criação do nosso menu secundário. Então, para ficar mais interessante, olha só o que faremos. Vamos em formato de forma, tirar o nosso contorno, pronto. E aqui, vamos colocar todos em maiúsculo, tá? Pronto. Com isso, vamos selecionar todos. Primeiramente, vamos alterar a fonte para Candara e diminuir ela, deixar ela bem pequena. Pronto. Tamanho 9, ou se você preferir, você ainda pode colocar tamanho 8. Como ficou muito pequeno ao ponto de dificultar a leitura, eu vou colocar tamanho 9. E como vamos colocar um ícone, para facilitar e ter espaço suficiente, em fundos imobiliários, eu vou colocar um alinhamento horizontal à direita. E vamos precisar aumentar um pouco mais. Pronto, dessa forma. Agora vamos colocar os ícones de cada um, tá? Então vamos inserir, ilustrações, ícones. E aqui vamos procurar ações. Quando colocarmos ações, vamos ver só um conjunto de gráficos. Para ficar mais fácil, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar computador. E eu acredito que um computador represente bem as ações. Depois vamos colocar fundos imobiliários. Não vai encontrar, então vamos fazer o seguinte. Se colocarmos apartamento, vamos encontrar alguns ícones interessantes. Para representar fundo imobiliário, esse já está suficiente. Depois vamos colocar vendas. E vendas, essa casa não seria legal. Deixa eu colocar aqui caixa. Pronto. Esse caixa representa bem vendas. Você concorda? E por último, dividendos. Dividendos é a mesma coisa que dinheiro. Então, vamos colocar dinheiro. E como dividendos é dinheiro entrando, vamos colocar esse ícone, por exemplo. Depois, vamos pressionar OK. E com esses 4 ícones, vamos primeiramente diminuir todos eles e reposicionar no tamanho interessante. Precisa ser um pouco menor. Pronto, algo mais ou menos dessa forma. Deixa eu aumentar só um pouco mais ele. 0,75. Pronto. E vamos colocar todos os outros 0,75. Agora vamos reposicioná-los. E alinhar todos eles à esquerda. E também, se ele tiver contorno, como não tem aqui, e o preenchimento dele será branco. Dessa forma. A última coisa que teremos que fazer é alterar a cor de fundo e a cor da fonte, dependendo de qual planilha está sendo selecionada. Vamos selecionar novamente. E para ficar melhor de visualizar, eu vou colocar em negrito, tá? Por exemplo, aqui estamos na nossa planilha de ações. Então, em ações, vamos colocar a cor de fundo branca, a cor da fonte preta, e o gráfico, ou ícone, será preto. Pronto, vai ser mais ou menos dessa forma. Mas antes de passar para os outros, vamos colocar o link em cada um deles. Então, Ctrl K. Pronto, com isso feito, vamos agora copiar para as planilhas de transações esse nosso menu secundário. Vamos selecionar. Agora, Ctrl C, vamos para fundos imobiliários e Ctrl V. Reposicionar. E faremos isso para todas as planilhas de transações, tá? Uma última coisa que eu vou fazer e replicar para os outros, para não ficar repetitivo, é selecionar todo esse menu secundário, como fizemos anteriormente, no primário, vir aqui em Propriedades e também não mover ou dimensionar com as células, tá? Pronto, para finalizar, eu vou fazer o de dividendos. E uma última coisa nessa aula
será a criação de um botão chamado de menu. Ou seja, nós vamos ter uma nova planilha e essa nossa planilha vai ser chamada de menu. Pronto. Agora, em todas essas nossas planilhas, nós vamos ter uma forma com o nome menu. Colocaremos a mesma cor de fundo. Tiraremos o contorno. A fonte aqui será Arial Black para chamar mais atenção. E colocaremos também um ícone. Vamos colocar aqui menu e esse ícone de menu. Pronto. Agora vamos colocar o link. E levar esse menu, esse botão de menu para as demais planilhas. Pronto. Para finalizar o nosso menu lateral dinâmico, o que falta fazer é somente o menu secundário para o dashboard. E esse menu secundário só estará presente na nossa planilha de dashboard da carteira de investimento. Mas só para deixar o nosso menu pronto, vamos colocar aqui quais são os dashboards que teremos, que são 3 opções: o dashboard da carteira, o dashboard de ações e o dashboard de fundos imobiliários. E para não precisar refazer todo o processo, eu vou simplesmente selecionar 3 opções no nosso menu secundário, copiar, e agora vou trazer todas essas opções para baixo, o suficiente de colocar as nossas 3 opções aqui, algo mais ou menos dessa forma. E aqui eu vou colocar ações, só que eu vou começar dessa vez com carteira de investimento, ações e, por último, fundos imobiliários. Carteira de investimento e fundos imobiliários, eu vou colocar o alinhamento na direita. E ações, vamos colocar no meio. Vamos testar antes se eu deixar dessa forma vai funcionar o ícone aqui, tá? E pronto. Vamos agora inserir alguns ícones. Como eu já tenho o de ações e o de fundo imobiliário, eu vou simplesmente copiar. E para o da carteira, vamos inserir algo parecido com o que fizemos com ações. Vamos colocar dashboard. Como não encontrou, vamos colocar computador. Em computador, vamos colocar essa tela para representar a carteira de investimento. Vamos colocar o mesmo tamanho desses, que é 0,75. E a cor branca. Como você pode ver, aqui está muito junto. Então, o que é que eu farei? Vou dar alguns espaços aqui no início para colocar o nosso texto mais para a direita. Depois disso, agora sim, eu posso alinhar à esquerda e pronto. Só para finalizar, eu vou colocar um pouco para a direita, tá? Pronto, dessa forma. Depois disso, para finalizar, basta colocarmos os links. Então, de carteira de investimento, será a nossa planilha de carteira de investimento, ações, e para finalizar, fundos imobiliários. Vamos selecionar a planilha Dashboard de fundos imobiliários. Pronto. Com isso, já está funcionando o nosso menu. Uma última coisa que teremos que fazer aqui é só alterar essa cor de fundo e essa cor da fonte.
Pronto.